Bom dia a todos, aqui é o Roger Batê. Hoje é dia 23 de abril de 2014 e vou comentar os trades realizados no mini índice. Então eu fiz aqui, o mercado abriu com um primeiro candle de baixa, que mediu a ordem de venda. Vendi aqui a 480, ele veio, quando repicou aqui, ele engolfou ele invertiu esse candle, portanto essa vela, e fechei aqui a 370, com 110 pontos de ganho. Aqui, deixa apagar isso. Aqui ele fez uma inversão novamente, e aqui ele mediu venda, então vendi a 285 e tive que fechar aqui, né, quando ele inverteu novamente para compra. Inverteu esse candle e fechei aqui a 360, com, portanto, 75 pontos de negativo. E aqui ele inverteu novamente, então ele confirmou a compra. Aqui tinha uma dúvida se ele não ia voltar a cair, mas aqui não. Então eu comprei, estou comprado a 52.405, ok? E agora eu vou colocar o meu stop aqui a 345. 345. Então venda stop 345. Pronto. E vamos esperar ver até onde ele vai subir assim. Até agora estamos com um volume muito baixo, né? Muito baixo. Então, os movimentos são movimentos truncados, sem muita força, nem para cima nem para baixo. Inverteram rapidinho, fui estopado aqui a 365. Então, acabei de vender a 395, quando fechou esse candle aqui. E com o stop aqui, que eu vou colocar a 535. E vamos ver o que vai suceder, né, dessa vez. Caramba, estopado novamente, hein? Terrível hoje de manhã. Estão brincando mesmo. De novo, estamos numa faixa de uns 250 pontos, 260. Difícil operar isso. Vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Não se decide. Então, gente, aqui eu tinha, ele fechou aqui comprador, então comprei a 540, mas vamos ver o que vai acontecer. É um mercado meio imprevisível, eu vou ser estopado novamente. Mais uma vez estopando, vamos. Então, gente, eu vendi aqui a 335 e vamos ver. Tá? Ele mediu aqui, não tem jeito, ele deu venda. Deu venda. Só que o stop está caro. 170 pontos. Bom, gente, eu fechei aqui com 25 pontos, né, porque realmente não dá para confiar nesse mercado, não. Então, gente, eu acabei de vender a 285, com esse candle aqui, eu fechei com 15 pontos. Gente, não dá. Hoje, realmente, está fora de série. Não quer cair. Ele está no 15 minutos, ele está nessa cabeça desse pivô aqui. Ele não quer cair abaixo disso. Mas também não quer subir. Então, em conclusão, estamos nessa lenga-lenga. Complicado operar. Então, eu vendi aqui a 350. Né? Temos uma estrela cadente. Aqui bateu na média de 20 dos 15 minutos e fez uma estrela cadente. Então, acredito que ele deve voltar a cair. Mas esse mercado está maluco. Né? Está muito troncado. Então, estopei a 400, não dá. Gente, hoje eu vou parar por aqui por enquanto, porque realmente nós estamos nessa região, nesse range de 350 pontos e não tem como acertar nada. É loteria. Então, a loteria não dá para operar. Bom, são 15h45. Aqui eu fiz um trade
onde eu perdi 50 pontos, aí decidi não fazer mais nada, fui almoçar daqui até aqui. Quando voltei aqui, ele deu venda, pensei que iria continuar a cair, então vendi aqui, corretamente, e fui estopado aqui. Mais 100 e... Quanto foi esse stop? Foi de 120 pontos. Então, o que me dá um total hoje de 395 pontos de stop. E são dias difíceis, né? Porque hoje de manhã nós evoluímos dentro dessa conjeção, né? Com movimento rápido, né? Um movimento rápido, esse aqui que foi lento, um outro rápido, lento. Então, isso daí tá, é uma conjeção de 280 pontos, vamos dizer. Então, e na Parshah Etange, uma conjeção de 200 pontos, basicamente. Então, são dias difíceis de se operar nisso. Muito difícil, porque quando o setup lhe dá já o momento de entrar, já é a hora de sair. A gente vê aqui deu uma entrada, era o fundo, tinha essa compra que eu não fiz, esta compra que eu não fiz, mas de toda maneira ia me dar 40 pontos. Essa venda que eu fiz, que foi estopado, aqui uma compra que eu fiz e que foi estopado, essa venda que não andou, essa compra que eu não fiz, essa aqui sim teria andado, aí dava para fazer 200 e pouco, pelo menos 160 pontos, nessa altura do campeonato eu teria feito 160, eu não fiz, aí entrei aqui, mas na venda, que com esse candle aqui eu pensei que iria voltar a cair, obviamente não respeitei as minhas próprias regras e foi para cima, perdi 50 pontos. Então depois eu fui almoçar, aqui a gente tinha aqui uma entrada, que também podia ser fechado quando a gente tem dias assim, eu fecho com 160 pontos. Então aqui era a venda, eu ia fechar com 160 pontos, aqui eventualmente, não fazer nada, vender aqui, ia fechar com menos 20 pontos, compra aqui e ia fechar aqui com 30 pontos, 25 pontos. E depois nada, né? Compra aqui, menos 15, menos 20, venda aqui, estopado de 95 pontos, compra aqui, estopado novamente, ou seja, aqui não tem mais nada para fazer. Então é isso, gente. Então, de tal maneira não vou fazer mais nada hoje. Então estou fechando o dia com 395 pontos de stop. Infelizmente hoje eu operei com 2 contratos, ou seja, a perda foi um pouquinho mais pesada. Eu perdi R$184. Enfim, são dias assim. Isso porque eu não respeitei o meu limite de perda diária, não respeitei as perdas degressivas, ou seja, na medida que eu vou perdendo, normalmente eu diminuo a quantidade de contratos, enfim. Hoje, além de ter sido um mercado particularmente mortífero, né, eu não respeitei as minhas regras de proteção de risco, então eu tinha que apanhar mesmo. Se a gente verifica, estou fazendo o levantamento do que dá o meu setup. Hoje o meu setup até agora ia dar menos 95. Eu iria almoçar com menos 15 e ia me dar menos 95. De toda maneira era negativo. Então, por que uma diferença entre 95 e 400 e 385? Por ineficiência, né? A gente vê aqui, eu fiz a comparação. Esse trade eu fiz. Essa perda que eu teria tido eu não tive, eu não fiz o trade. Aqui o trade me dava um stop de 60 pontos, eu fiz com 75. Aqui me dava um ganho de 40, eu perdi 10. Aqui o stop era 135, eu perdi 160.
Aqui uma perda de 120 foi 130. Aqui um ganho de 80, eu só ganhei 40. E aqui quando fui almoçar, ao invés de fazer a UT de 160 pontos, eu perdi 50. Então, e depois, então, na parte, e todos esses 3 erros não fiz. E aqui, ao invés de ser estopado de 95 pontos, eu fui estopado de 120. Então, conclusão, ao invés de ficar no 0 a 0, basicamente, eu fiquei com 395 pontos negativos. Então é isso. Então, ineficiência, bastante ineficiência. 2, 3 que não fiz, que na realidade faz toda a diferença. E uma falta de controle de risco, que eu posso até mostrar também, que é esse quadro aqui. Normalmente, quando eu ultrapasso um certo nível de perda, acende esses valores em vermelhos e eu tenho que parar. E não parei. Então tudo isso faz que a minha perda foi elevada. Uma perda elevada em ponto e em dinheiro. Então, paciência. Hoje não era o dia. Uma boa noite. Então, desculpa, acho que eu não coloquei aqui o quadro. Esse quadro fica vermelho aqui quando eu ultrapasso um certo nível de perda. E continuei a operar apesar de ter atingido o limite. Então, realmente, eu tinha que apanhar mesmo. Então, foi um dia difícil. Não sei se tem muita gente que ganhou dinheiro, mas além disso, fui ineficiente. Então, amanhã eu farei melhor. Geralmente, depois de um dia desse, a gente tem um dia que anda bem. Espero que seja assim. Então, uma boa noite para vocês e até amanhã.